Eu quero convidar os irmãos a abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 1, versos 35 a 42. João, capítulo 1, Evangelho de João, versos 35 a 42. Você que está aí de casa também, eu vi, tem muitos irmãos participando conosco. Sabe que temos quase que a mesma quantidade de pessoas participando conosco. Os irmãos que estão aqui não estão conectados aí não, né? Acho que não. Mas temos quase que a mesma quantidade de irmãos online conosco. E sei que os irmãos que aqui estão também estavam participando do culto. Quantas vezes eu pude ver vários dos irmãos, né? Fulano entrou, fulano está aqui assistindo o culto, irmã Isaura está ali, ó, quantas vezes participando do culto, e graças a Deus hoje estamos aqui presencialmente, e tantos outros, né, todos que aqui estão, mas que bom, você aí de casa também, se puder abrir a sua Bíblia, ou então acompanhar-nos na leitura, capítulo 1 de João, verso 35 a 42, assim nos diz a palavra do Senhor. No dia seguinte, João estava ali outra vez, com 2 de seus discípulos, e olhando para Jesus, que por ali passava, disse: Este é o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e passaram a seguir Jesus. Voltando-se e vendo que o seguiam, Jesus perguntou-lhes: Que desejais? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde te hospedas? Ele lhes respondeu: Vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde ele se hospedava e passaram o dia com ele. Era cerca da 10ª hora. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram João falar e seguiram Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse-lhe: Achamos o Messias, que significa Cristo, e o levou a Jesus. Este fixou nele o olhar e disse: Tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que significa Pedro. Meus irmãos, nós estamos sempre ouvindo que nós precisamos de Jesus em nossa vida. Isso não é novidade para nós. A pregação evangélica genuína, ela sempre traz essa mensagem com insistência. Eu até diria que nós já estamos bastante fartos de ouvir sobre a nossa necessidade de crer em Jesus, de recebê-lo como Senhor e Salvador e de entregarmos a nossa vida a Ele. No entanto, embora a gente ouça com tanta frequência e insistência sobre tal necessidade que temos, eu quero refletir com os irmãos, à luz deste texto, nesta noite, sobre por que precisamos tanto de Jesus. Por que a gente precisa tanto de Jesus? Esta passagem que acabamos de ler, ela nos fala sobre como surgiram os primeiros discípulos de Jesus. Conta-nos o verso 36, que 2 dias depois de Jesus ter sido batizado, Jesus estava passando por certo lugar, e João Batista, aquele que era seu meio-primo, João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. Os judeus, eles eram bastante familiarizados com as cenas de cordeiros que eram sacrificados no templo de Jerusalém. O que João estava dizendo
é que Jesus veio ao mundo para morrer na cruz como um sacrifício de um cordeiro para o perdão de nossos pecados. Aquilo que até então era simbolizado no sacrifício dos animais de um cordeiro. E o versículo 37 nos diz que, diante daquela declaração de João Batista, de que Jesus era o enviado da parte de Deus para ser o nosso Salvador, aquele que haveria de se sacrificar no nosso lugar, diz o verso 37 que 2 discípulos que acreditavam e confiavam na mensagem que João Batista pregava, eles passaram a seguir Jesus. Eles eram 2. O texto diz assim. O nome de um está muito explícito no texto e diz que era um tal de André. Possivelmente ainda um adolescente se tornando um jovem. André. O verso 40 nos fala o nome de um deles. O outro não sabemos quem era. Possivelmente tenha sido João, esse que escreveu o Evangelho de João. Fato é que eles creram em Jesus, ou seja, eles reconheceram que Jesus era o Messias e decidiram segui-lo. John Piper, comentando essa passagem, ele afirmou que nós temos aqui a origem do movimento chamado cristianismo, com os primeiros seguidores de Jesus. Então está aí uma grande lição para esta noite. Os primeiros seguidores de Jesus então foram André e provavelmente João, também chamado de o discípulo amado. E esse texto nos mostra com clareza a razão pela qual esses 2 passaram a seguir a Jesus. Não foi por aquilo que Jesus podia lhes oferecer, não foi por causa de algum milagre que eles estavam precisando, mas eles passaram a seguir Jesus por quem Jesus era. Foi mediante a afirmação de João: eis o Cordeiro de Deus, que esses 2 então decidiram seguir a Jesus. E o verso 39 nos conta que aqueles 2 primeiros crentes da história, eles passaram o dia todo com Jesus. Eu tento imaginar a emoção daquele dia desses 2, André e o outro, provavelmente o João. O dia todo com Jesus, até que, por volta das 4 horas da tarde, ou seja, a hora 10ª do dia, diz o texto que André deu uma escapulida e foi atrás do seu irmão Simão. André tinha um irmão por nome Simão, e ele vai até Simão e chega para Simão e diz: irmão, achamos o Messias. Messias significa o ungido enviado da parte de Deus. E André diz para o seu irmão Simão: Simão, nós achamos o Messias, que é o Cristo, o enviado de Deus, aquele que foi prometido desde os tempos antigos. E ao falar para Simão, André, diz o texto, que imediatamente levou o seu irmão até onde Jesus estava. Ele pega talvez até pela mão do Simão e leva o Simão até onde Jesus estava. E quando eles chegam diante de Jesus, diz o texto que Jesus olhou para Simão e disse: tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que significa Pedro. Meus irmãos, o evangelista João, ele percebeu o modo como Jesus falou. Diz o texto que Jesus olhou com um olhar fixo em Simão
olhou como que olho no olho. E por isso, João registrou cuidadosamente cada palavra que o Senhor Jesus proferiu a Simão, que naquele exato momento teve o seu nome mudado de Simão para Pedro. Eu penso que essas palavras do Senhor Jesus a este que foi o terceiro a se tornar um discípulo de Jesus, nos revelam por que necessitamos tanto de Jesus, por que a gente precisa tanto de Jesus. E eu convido os irmãos a olharmos atentamente para cada uma dessas palavras ditas por Jesus a Simão. Por que precisamos tanto de Jesus? Em primeiro lugar, nós precisamos de Jesus porque Jesus sabe do nosso presente. Jesus sabe do nosso presente. Ouça o que Jesus disse a Simão: tu és Simão. Meus irmãos, Jesus nunca tinha visto o irmão de André. Ele nunca tinha ouvido falar daquele moço. Mas Jesus sabia quem ele era. Da mesma forma que Jesus sabia quem era o Zaqueu que estava em cima daquela árvore em Jericó. Da mesma forma que Jesus sabia quem era aquela mulher que estava junto ao poço de Jacó, no capítulo 4 de João, a mulher samaritana. Jesus sabia quem esse homem era, esse homem por nome Simão. Jesus sabia que ele era um homem de família, sabia que ele era um incansável trabalhador. Jesus sabia que ele era um judeu religioso. Jesus sabia que ele era gente boa para chuchu, era um camarada hospitaleiro. Esse homem recebeu Jesus dezenas de vezes na sua casa em Cafarnaum. De todos os discípulos, o único deles que a Bíblia diz que hospedava Jesus frequentemente foi esse homem. Mais tarde, Jesus chegou a fazer da casa desse homem como que uma pousada para a sua base missionária na cidade de Cafarnaum. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia que ele era alguém influente na sociedade. Sabia também que ele era uma pessoa de temperamento sanguíneo. Jesus sabia quem era Simão. Ele sabia, ele disse: tu és Simão. Ele sabia das suas necessidades pessoais. Ele sabia das crises daquele homem. Ele sabia das qualidades que aquele homem, também sabia dos defeitos que ele tinha. Jesus sabia dos problemas familiares que ele tinha. Sabia também do vazio do seu coração, sabia da sede da sua alma e do seu desejo mais profundo de amar a Deus. Meus irmãos, nós precisamos de Jesus porque Ele sabe do nosso presente, Ele sabe quem nós somos. Tu és Gilberto, tu és Roberto, tu és José Augusto, tu és Carlindo, tu és Elias, tu és Silvane, tu és Kelly, tu és Márcia. Jesus sabe quem é cada um de nós. E ainda hoje Ele continua dizendo: eu sei quem é você, eu sei onde você mora, eu sei o que você faz, eu sei o quanto você recebe por mês para conseguir sobreviver, eu sei as tristezas do seu coração, eu sei as lutas que você está enfrentando, eu sei que você tem que cumprir um compromisso, às vezes que não tem um recurso para cumpri-lo, eu sei que você está desempregado, eu sei que você está preocupado com seus filhos e sei das suas lágrimas por eles. Não há nada que você possa ocultar de Jesus. Jesus nesta noite também está dizendo: eu sei quem é você, eu sei como é a sua família,
Eu sei que o seu casamento está em crise e sei que você pensou em separação várias vezes nesses últimos dias. Eu sei que você está com medo de como será a vida daqui para frente. Eu sei que você ficou com medo de vir talvez até o culto hoje, porque ainda não se sente seguro. Eu sei quem você é. Eu sei tudo sobre você. É o que Jesus diz ainda hoje. Ele olhou para Simão, olhou nos olhos e disse: eu sei quem tu és. Meus irmãos, não há ninguém neste mundo que possa dizer: Jesus não é capaz de entender os meus problemas. Jesus não é capaz de saber como está a minha vida. Sim, Jesus entende os seus problemas. Não há uma lágrima que queira brotar de seus olhos que o Senhor Jesus não conheça, não saiba. Não há uma dúvida sequer em seu coração que Ele desconheça. Não há pensamento ou intenção alguma em sua mente que Jesus não saiba. Ele sabe por que você está neste culto. Se é porque você o ama de todo o coração, ou se é porque você está querendo uma bênção da parte dele. Ele sabe tudo. Ele sabe se você é um ateu ou um crente. Ele sabe se você é um convertido de verdade ou se é um hipócrita. Ele sabe se lá no fundo do seu coração você tem paz ou se você vive atribulado. Não há nada que homem algum possa ocultar aos olhos de Jesus. Eu sei que tu és Simão, disse Jesus. Ele sabe porque Ele se importa conosco. E porque se importa, nós precisamos dEle. Por que precisamos tanto de Jesus? Porque Ele se importa com o nosso presente. E porque Ele se importa com o nosso presente, Ele sabe exatamente tudo sobre o nosso presente. Mas em segundo lugar, ouça o que Jesus continuou dizendo a Simão. Jesus disse: tu és Simão, mas disse logo em seguida: filho de João. Vire para a pessoa perto de você e diga para ele assim ou para ela assim: o Simão era filho do João. Eu também sou filho do João. Agora, o que tem a ver isso aqui, Jesus fazer esta referência à paternidade de Simão? Qual a relevância disso? Meus irmãos, isso significa que Jesus conhece o nosso passado. Em outras palavras, Jesus estava dizendo tão somente o seguinte: Simão, eu conheço as suas raízes. Eu conheço as suas origens, eu conheço a sua história. Eu conheço, Simão, o ambiente social em que você cresceu, pois você é filho de João. Eu conheço a história da sua família. Eu conheço os traumas que você carrega desde a sua infância. Eu conheço os complexos que você traz. Eu sei que você é assim, do jeito que você é, por causa do seu passado. Mas eu sei por que você é assim. Você é assim porque você não é apenas filho de João. Você também é filho de Adão. E porque você é filho de Adão, você é alguém que é pecador. Simão, você é filho de João, e porque você é filho de João, você também é filho de Adão. Eu conheço, Simão, a sua natureza decaída. Noutra ocasião, João escreveu, capítulo 2, verso 25, ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Meus irmãos, nós precisamos de Jesus
porque Ele conhece não somente o nosso presente, mas Ele conhece também o nosso passado. Ele sabe que nós somos filhos. Eu sou filho do João, mas sou filho também do Adão. Você é filho do seu pai, da sua mãe, mas você é filho, é filha também de Adão e Eva. Você tem a mesma natureza de Simão, assim como eu. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: Simão, se você não entende o seu caráter, se você não compreende as raízes de seu próprio coração, se você não entende porque o bem que você quer fazer nem sempre você faz, mas o mal quando você vê já foi feito, se você não é capaz de entender por que você carrega esses traumas que te faz machucar as pessoas que você mais ama e depois se arrepende disso, e Simão era alguém assim. Se você não consegue vencer os desejos ilícitos da sua carne, eu quero que você saiba que eu sei porque você é assim. Você não é assim porque um dia alguém te amaldiçoou. Você não é assim porque um dia alguém fez um trabalho de macumba na sua vida, Simão. Você não é assim porque o seu pai um dia rogou uma praga sobre você. Não, você é assim porque você é filho de Adão. E porque você é filho de Adão, você é um pecador. Eu sei as tendências do seu coração. Eu conheço os seus ancestrais. Eu conheço a herança genética e espiritual que você carrega. Eu conheço o seu passado. Eu conheço o seu DNA de pecado. Eu sei que você está entre os todos que pecaram. E que por isso você também é um pecador. Mas ei, Simão, eu não vim ao mundo para te condenar, nem para te acusar, porque isso Satanás já sabe fazer e faz muito bem. Irmãos, como é bom saber que Jesus conhece as nossas raízes, porque Ele conhece não somente o nosso presente, mas Ele conhece também o nosso passado. Ele conhece o nosso DNA de pecado, mas quer saber o mais bonito de tudo isso, o mais lindo de tudo isso, é que Jesus olhou para Simão e disse: eu sei que tu és Simão, eu me importo com teu presente, eu sei que tu és filho de João, eu conheço o seu passado, mas eu sei que você será chamado Cefas, que significa Pedro. Jesus estava dizendo: Simão, eu tenho um plano para o seu futuro. Jesus conhece a mim e conhece a você. Ele sabe quão pecadores nós somos, mas mesmo assim Ele nos ama. Ele nos ama. Irmãos, nós precisamos de Jesus, pois Ele se interessa pelo nosso futuro. Satanás não está nem aí para o nosso futuro. Se a gente se perder, se a gente se lascar na vida, se a gente for para o inferno, Satanás não está nem aí para isso. É o que ele mais quer, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Jesus não. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para revelar a vocês um plano que tenho para a vida de vocês. Então, não importa quem você é, não importa por quais caminhos você tem andado até hoje, não importa quão longe você tenha ido ou quão horrível possa ter sido o seu pecado, não importa como foi o seu passado, se você foi um drogado, se foi uma prostituta, se foi um homossexual, um assassino, um ladrão, um corrupto, um adúltero, um viciado, seu passado não importa. Jesus disse para Simão: você será chamado Cefas,
que significa Pedro. Eu quero te mostrar, Simão, o futuro maravilhoso que eu preparei para você. O seu nome será mudado, Simão. E biblicamente o nome tinha muito a ver com o caráter de uma pessoa. Então quando Jesus disse a Simão, tu não serás mais Simão e sim Pedro, ele estava dizendo, eu vou transformar a sua vida. Eu vou mudar o seu caráter. Eu vou moldar a sua vida. Eu vou lapidar você. Eu vou alterar os seus desejos. Esse caráter que tem lhe trazido tantos problemas, Simão, eu sou capaz de transformar a sua vida. Olha para o futuro que eu tenho preparado para você, Simão. Porque você não nasceu para perecer eternamente. Eu vim ao mundo por causa de gente como você, gente pecadora, gente filho de João, gente filho de Adão. E aí Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, se alguém está em Cristo, nova criatura as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O Simão ficou para trás e o Pedro agora nasceu de novo. O Simão é aquele que foi mergulhado nas águas e deixou a vida pregressa. E o Pedro é aquele que nasceu novamente para uma nova vida. A pessoa continua sendo a mesma, mas ela é transformada por Cristo. A sua vida não é mais igual, não é mais como era antes, pois há uma nova maneira de vivê-la. Foi isso que aconteceu com Simão. Meus irmãos, a conversão de Simão, ela é muito animadora, porque significa que há esperança para você e para mim. Sabe por quê? Porque Jesus morreu na cruz do Calvário para transformar os Simões em Pedro. Alguém certa vez disse que na igreja é lugar de tudo quanto é eis isso, eis aquilo, e de fato é. Pessoas que são ex-Simões e agora são Pedros, que estão sendo lapidados, moldados. Há esperança para nós, porque Jesus pagou o preço dos nossos pecados na cruz. Há esperança, meus amigos. Não existe pessoa alguma que Jesus não possa transformar. Não há vida que Jesus não possa mudar, restaurar e fazer uma nova criatura. O presente diário de hoje, o devocional que nós temos o privilégio de todos os dias dele nos deliciarmos, o presente diário de hoje, o devocional de hoje, está escrito as seguintes palavras: infelizmente há muitos que se declaram cristãos, mas ainda são velhas criaturas, pois nunca passaram por um novo nascimento. Isso pode ser visto pelos frutos que produzem. Suas decisões são pautadas pelos seus desejos pessoais e não pela vontade de Deus, seja no trabalho, namoro, casamento, vida social ou outras situações. Infelizmente, isso é uma realidade na vida de algumas pessoas. Pessoas que se declaram cristãs, mas que não tem nada de Cristo, que vive um evangelho ralo, um evangelho que não transforma a vida, que não molda a vida, que não muda a vida. Mas o devocional do presente diário de sexta-feira, cujo título foi O Escultor, está escrito o seguinte: Deus é o escultor que encontra beleza e possibilidades naquilo que consideramos só uma pedra bruta. Deus é o escultor. E o que Jesus veio fazer nesse mundo foi nos revelar o desejo de Deus de nos transformar de Simões em Pedros, em pedras vivas, que Pedro vai dizer lá na sua primeira carta, pedras vivas.
Finalmente, não há dúvida do quanto precisamos de Jesus em nossa vida e como precisamos. De fato, sem Ele nada podemos fazer. Nós precisamos de Jesus, pois Ele sabe do nosso presente. Eu pergunto, você tem atravessado alguma luta? Você tem vivido dias de medo? Você tem enfrentado problemas? Você tem derramado lágrimas? Eu quero dizer a você nesta noite que Jesus sabe do seu presente. E Ele sabe porque Ele se importa com você. Você quer nesta noite pedir a ajuda dEle, a ajuda de Jesus? Jesus sabe do seu presente. Se nesta noite você quer pedir a Jesus que o ajude a enfrentar as suas lutas, os seus medos, a vencer os seus problemas, a enxugar as suas lágrimas, você pode pedir: Jesus, me ajuda. Certa ocasião, Pedro estava vivendo uma grande aventura. Esse agora, Pedro teve a proeza de andar sobre as águas. Jesus estava indo ao encontro do barco dos discípulos, que já estava em alto mar. O hino que a Laís cantou retrata exatamente essa história. E aí, os discípulos estão altas horas da noite no meio do mar, no barco, e de repente eles olham e veem um vulto, e lá está vindo Jesus, andando por sobre as águas. E eles ficam assustados, uns pensam que fosse um fantasma, mas Pedro diz as seguintes palavras: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. E Jesus diz para Pedro: Pedro, venha andar sobre as águas. E Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas. E Pedro vai andando. Marcos conta que Pedro reparou no vento, num determinado momento daquela grande aventura. Quando ele reparou no vento, Marcos diz que ele sentiu medo e ele começou a afundar. Ele não tinha chegado ainda até Jesus. E aí a Bíblia diz que Pedro então faz a oração mais curta da história. E a oração de Pedro foi: Jesus, salva-me. Jesus, socorre-me. Jesus, ajuda-me. Eu preciso de Ti. Se o Senhor não me ajudar, eu vou afundar. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou aguentar. Esse que era um Simão, agora é um Pedro. E sabia que podia recorrer a Jesus a qualquer momento que fosse necessário. E é isso que ele fez em alto mar. E Jesus então o ergue, o levanta novamente. E ele continua aquela grande aventura de andar sobre as águas. Talvez nesta noite haja alguém aqui, ou talvez haja alguém aí de casa, ou distante de onde está, num hospital, no seu trabalho. Alguém que esteja vivendo um momento assim de grande necessidade, de uma intervenção de Jesus na sua vida. Momento em que precisa clamar como Pedro: Jesus, salva-me. Jesus, socorre-me. Eu preciso da tua ajuda. Eu posso dizer a você nesta noite, pela fé, que seja qual for a sua situação do momento, Jesus está de braços estendidos para te ajudar e sustentar a sua fé, para você vencer, para você superar os problemas.
Se você que está aqui no templo nesta noite, se tem algo muito específico na sua vida e você gostaria de pedir: Jesus, ajuda-me. Eu quero convidá-lo a ficar em pé onde você está. Você não precisa dizer o que é. Essa pequena oração feita com fé, você que está aqui no templo, se você ficar em pé com sinceridade de coração, eu não tenho dúvida que Jesus há de te fortalecer para você enfrentar as lutas, os problemas, as adversidades que você pode estar hoje passando. Se você quiser ficar em pé, eu quero orar daqui a pouco por você. Se você está aí na sua casa, você pode também, se desejar, até mesmo se ajoelhar lá na sua casa ou ficar em pé. Mas eu quero convidá-lo nesta noite a colocar diante de Jesus a sua necessidade, porque nós precisamos de Jesus. Ele sabe do nosso presente e nós podemos recorrer a Ele a qualquer hora, a qualquer momento. Precisamos de Jesus, Ele conhece o nosso presente. Precisamos de Jesus, Ele conhece também o nosso passado, meus irmãos. Você se sente culpado por algo em seu passado? Você sente vergonha de alguma coisa do seu passado? Você tem certeza de que você já foi perdoado? Se você não tem essa certeza, você pode ter agora. Como? Basta você dizer: Jesus, me perdoa. Perdoa os meus pecados. Eu creio que o Senhor veio a este mundo para morrer pelos meus pecados. Basta você clamar pelo perdão de Jesus e Ele vai te perdoar. Meus irmãos, o inimigo, Satanás, muitas vezes ele tenta nos lembrar de nosso passado. Mas deixe-me ajudá-lo. Quando o inimigo porventura tentar lembrar você do seu passado, lembre a ele do futuro dele, que é no lago que arde com fogo e enxofre. Mas o nosso futuro, ele está garantido se nós estamos com Jesus, porque o nosso futuro é de ser Pedro, alguém que vai sendo a cada dia lapidado por Jesus. Deus tem planos, Jesus tem planos para o nosso futuro. É verdade que os dias estão incertos aqui na terra, mas a nossa vida não está incerta se nós estamos com Jesus, porque nós estamos não apenas vivendo para esta vida, mas estamos vivendo para a eternidade, porque desde que confiamos em Jesus, a nossa vida foi mudada. A nossa vida foi transformada e não somos mais Simões, somos Pedros. Talvez nesta noite alguém está deixando de ser um Simão para ser um Pedro, aqui no templo ou onde quer que esteja. Essa pode estar sendo uma noite de salvação na vida de alguém. Eu orei por isso. Talvez você está compreendendo nesta noite o quanto você realmente precisa de Jesus, e nós precisamos mesmo. Nós não temos para quem recorrer, só Jesus pode nos salvar, só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo pode transformar a nossa vida, só Jesus Cristo pode realmente arrancar de nossos corações aquelas coisas que não agradam a Deus, aquelas mágoas, aqueles rancores, aquelas tristezas, aquela depressão, aquelas coisas ruins do passado que tantas vezes nos atormenta no presente. Jesus pode fazer de cada um de nós um Pedro, e Ele quer fazer isso da sua vida nesta noite. Eu quero orar junto com você e por você. Jesus, Jesus, como nós precisamos do Senhor, como nós necessitamos de Ti. Pai, nesta noite eu tenho absoluta certeza que há pessoas, há vidas preciosas, tanto aqui na Tua casa conosco, como também à distância, em sua casa ou em seu local de trabalho, vidas que estão nesta hora clamando ao Senhor por um socorro, estão dizendo: Jesus, salva-me, estão dizendo: Jesus, socorre-me. Senhor, eu quero te pedir nesta noite que o Senhor venha de encontro às necessidades de cada um de nós que aqui estamos neste culto, Pai. Deus, socorre-nos em nossas necessidades.
Jesus, por favor, intervenha em nossas vidas. Jesus, faça milagres, ó Deus, nos transformando, tirando, ó Deus, de tudo aquilo que não te agrada, tirando, ó Deus, aquelas lembranças ruins do passado e transformando para que possamos viver um presente e um futuro que agrade ao Senhor. Ó Deus, por favor, haja na vida daqueles que estão precisando de um milagre. Senhor, há famílias aqui precisando de um milagre. Senhor, há casamentos aqui precisando, ó Pai, ser transformados. Senhor, há filhos de famílias que estão precisando, ó Deus, ser novamente aquecidos em sua chama, a chama da fé. Então, Senhor, eu quero te pedir nesta noite que o Senhor possa agir, ó Deus, trazendo assim fé aos corações, trazendo assim, ó Deus, mais e mais paixão pelo Senhor, amor pelo Senhor. Senhor, abençoe cada um que está aqui presente, como também aqueles que estão presentes na transmissão do culto, participando também, ó Deus, de maneira tão plena conosco desta celebração, ainda que à distância, mas abençoe, Senhor, cada um, onde quer que esteja em seu lar, mas salva, ó Deus, aqueles que precisam ser salvos, socorre os que precisam de socorro, traga, ó Deus, transformação nas vidas que precisam ser transformadas, muda as vidas que precisam ser mudadas. Senhor, tira tudo aquilo que não agrade ao Senhor e dê-nos um novo coração, um coração transformado, um coração regenerado, um coração, ó Deus, voltado para a vida de Jesus. Nós precisamos do Senhor, Jesus. O Senhor é a razão da nossa vida, sem Ti nada somos, não há outro como Tu, ó Deus, o Senhor é o ar que respiramos, o Senhor Jesus, o Senhor é tudo para nós, sem Ti nós estamos perdidos, mas é verdade que contigo nós estamos seguros, contigo nós estamos a cada dia caminhando para a nova Jerusalém que nos aguarda. Senhor, abençoe cada um em sua necessidade. É a oração que fazemos no nome Teu mesmo, de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidá-los, os irmãos podem assentar, eu quero convidá-los a louvarmos ao Senhor juntos com mais uma canção. E eu queria convidá-lo a fazer desta canção a sua declaração, do quanto você realmente precisa de Jesus. Mas enquanto o nosso ministério de louvor chega até aqui, eu gostaria de dizer para você algo que me chamou muito a atenção a respeito desses dois irmãos, André e Pedro. O André se converteu primeiro, lembra? Passou o dia todo com Jesus, antes da noite ele levou o seu irmão até Jesus. Evangelista nato, testemunhou para o seu irmão se converteu antes de virar para o dia seguinte. André, sabe quem era André? Um jovem que um dia também mostrou para Jesus que tinha uma multidão de 5.000 pessoas que precisava se alimentar e que tinha alguém lá com apenas 5 pães e 2 peixinhos. E ele pega e coloca à disposição de Jesus. Esse André, talvez você não seja um Pedro, porque a Bíblia vai nos dizer que Pedro foi alguém que foi um grande instrumento nas mãos de Deus. Pedro pregou e multidões se converteram. Talvez você não será um pregador, mas você não precisa ser um pregador. Se você for um André, já é o suficiente. Alguém que leve outro até Jesus. Já pensou nisso? Que tal nesta noite terminarmos este culto com este pacto conosco? Se não formos Pedro, sejamos um André, levando pessoas até Jesus. E aí, meus irmãos, eu estava lendo uma experiência que alguém contou esta semana. John Harper foi um pastor batista escocês que morreu no naufrágio do Titanic. E esse pastor estava de viagem porque ele vinha para os Estados Unidos para pregar numa igreja em Chicago.
Nas águas, depois do naufrágio do navio, ele nadou em direção a um jovem que segurava um pedaço de madeira. E Harper perguntou para aquele jovem: jovem, você está salvo? Lá naquelas águas turbulentas. E o rapaz disse: não. De repente uma onda os separou. Alguns minutos depois, eles estavam próximos novamente e Harper pergunta para ele: você já está em paz com Deus? E o jovem respondeu: ainda não. E de repente uma onda forte cobriu John Harper e ele desapareceu nas águas. Mas as palavras "você está salvo" ficaram cravadas no coração daquele jovem. 2 semanas depois, aquele jovem dava testemunho numa convenção de jovens cristãos em Nova York. Ele narrou a sua história e disse: eu sou a última pessoa que John Harper levou a Cristo. Aquele homem, dando os seus últimos suspiros de vida, ele queria levar mais uma pessoa a Cristo e levou. Muitas pessoas hoje estão precisando de Jesus, meus irmãos. Muitas pessoas. Então não podemos perder tempo com briguinhas dentro de casa. Não podemos perder tempo vivendo cheio de vontades, cheio de mimimis. É tempo de arregaçarmos as mangas e levarmos Jesus àqueles que estão perecendo. Porque quantos estão como aquele jovem, perdendo suas vidas e perdendo eternamente, porque não se converteram. Que eu e você sejamos como o John Harper, sejamos como o André. Louve ao Senhor juntamente conosco. Se você quiser ficar em pé, fique à vontade. Não há outro como tu, Jesus. Diga isso nesse momento para Ele. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há
mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Tudo pra mim, tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim, Alfa e Cante com toda a sua Ômega, força. início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim, és o Alfa e Ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. São as vozes. És o Alfa e Ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Aleluia. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Senhor, mais uma vez nós estamos gratos ao Senhor. Nosso coração tomado por uma alegria indescritível, por esta noite memorável que o Senhor nos permitiu estar na Tua casa. Obrigado, Senhor, pelo retorno de parte da Tua igreja a este lugar. E não poderia ser diferente, ó Deus, para uma noite como essa, refletirmos por que a gente precisa tanto de Jesus. A gente precisa de Jesus. Sem Jesus nós estamos perdidos. Sem Jesus nós estamos, ó Deus, desamparados. Sem Jesus nós não temos saída, mas com Jesus nós estamos seguros. Com Jesus nós podemos caminhar, ó Deus, pelas estradas dessa vida, na certeza de que por mais espinhos e pedras que essas estradas possam ter, mas Jesus está conosco porque Ele garantiu: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quantas vezes, Senhor, nos sentimos só, quantas vezes nos sentimos desamparados, quantas vezes sentimos tristeza, quantas vezes
Sentimos, ó Deus, os horrores da nossa própria vida, pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas, pelas nossas falhas. Mas louvado seja o teu nome, Jesus, porque o Senhor tem transformado a nossa vida dia após dia, de Simão para Pedro. Nós precisamos de Ti. Muito obrigado, Jesus, por quem Tu és para nós. Tu és o ar que nós respiramos. Te pedimos que o Senhor nos dê uma boa semana, uma semana de paz. Guarde nossas vidas, esteja conosco em todo o tempo. É a oração que fazemos, gratos em Teu nome. Amém e amém. Assim terminamos, meus irmãos, a nossa celebração desta noite. Eu quero estar ali à porta, ainda que eu não cumprimente os irmãos um a um, mas eu quero, com a Bíblia na mão, saudá-los e dizer: vão na paz do Senhor. E você de casa aí, também esteja na paz do Senhor. Que Deus abençoe a vida de todos nós e até o nosso próximo encontro. Amém.